Olá, alunos, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre práticas de produção de texto. Estamos estudando aí a fórmula C4E1, C4E, certo? Claro, coerente, conciso, coeso, elegante é o texto que vocês vão produzir. Agora vamos dar seguimento no item coerência. Já falamos da clareza, certo? Vimos quando o texto é claro, quando o texto não é claro, inclusive seguido de exemplos. Qualquer coisa, é só voltar na aula anterior que vocês vão fazer a retrospectiva deste conhecimento aí. Deixa eu pegar logo aqui o meu marcador. Então, veja só, aqui é um conceito para a gente se fixar no fator coerência. É um recurso do texto também, certo? Que te permite produzir um texto cuja mensagem que vai chegar lá no receptor tem um efeito esperado, certo? Então, a coerência é isso, tu dizer aquilo que tem que ser dito sem se chocar com nada. Tu diz a coisa e todo mundo compreende, não há nenhum choque de ideia, certo? Lembra que eu anunciei, porque a coerência também, embutido dentro da clareza, ela é uma qualidade da clareza. Mas aqui a gente vai estudar coerência de forma separada. O que é ser coerente? É fazer com que as suas ideias sejam amarradas, que inclusive isso também é um princípio de coesão. Fazer com que suas ideias sejam amarradas e não desencontradas, certo? Então, quando as suas ideias se chocam, então quer dizer que você é incoerente. Certamente, conversando com seus amigos ou ouvindo qualquer discurso, vocês devem ter tido a sensação de que a pessoa não falou coisa com coisa, ou seja, ele foi incoerente, ou ele falou algo que estava deslocado em relação ao referente. Então, isso é também ser incoerente. Então, veja, um fator que possibilita o entendimento da mensagem, certo? O entendimento da mensagem, certo? O entendimento da mensagem, deixa eu pegar o O também, é o objetivo máximo de quem escreve. Não importa escrever ou falar, não importa quem seja, eu quero que o meu receptor entenda o que eu estou dizendo. Então, para você fazer isso, você precisa dizer algo que não tenha contradição, que seja coerente, certo? Que seja compreensível. Então, assim, a coesão é um pouco aqui irmã da coerência, porque se tu não vai se chocar na hora de tu escrever, produzir um texto, certamente tu vai se conectar, certo? Mas depois a gente vai ver que coesão também tem o seu estudo separado. Mas, por enquanto, quando você concluir esse estudo, você vai perceber que os itens dos fatores da comunicação, claro, coerente, conciso, coeso, elegante, eles são uma espécie de argola, todos eles estão conectados uns nos outros. Então, veja, a função principal, certo, da coerência tem a ver com os recursos de textualidade. Então, o sentido do texto quer dizer você dizer a coisa que tem que ser dita sem contradição, certo? Então, isso aparece dentro de coerência como recursos de textualidade. Um texto que é coerente, ele precisa ter todos os outros fatores, então ele tem textualidade, ok? Claro, conciso, coeso, elegante. Vamos avançar aqui, certo? Eu quero que vocês até pausem o vídeo e leiam este meme. Você já deve conhecer aí, que é famoso aí nas redes sociais. Leiam este meme, e só para a gente introduzir a ideia de ser incoerente. Vamos lá? Pause o vídeo e leiam aí. Bem, olha só este meme. Como é que, por exemplo, alguém, numa noite, 10 horas da manhã, isso quer dizer que o enunciado está deslocado do referente, certo? O surdo escutou o mudo dizer. Então, enunciado deslocado do referente. Então, isso é ideias que se chocam. Bom, eu não vou continuar lendo, porque vocês devem ter lido. É um meme, inclusive, engraçado, certo? Vamos continuar aqui com outro exemplo. Agora eu vou desafiar vocês a dizer onde neste texto aqui está a incoerência. Pause novamente aí, e inclusive anote no seu caderno. A incoerência desse texto tal está na palavra, na frase tal.
Onde é que está a incoerência desse texto? Aqui é mais difícil de vocês analisarem, mas é bem possível. Pause o vídeo aí. Pausaram, né? Então vamos lá, vou imaginar que vocês fizeram isso, que estão levando esse estudo a sério. Então vamos lá. Olha, a classe média não tem condições acessíveis para frequentar universidades particulares. Este é um caso impossível. Então vamos lá. Eu estou dizendo que o fato o fato da classe média não ter condições acessíveis para frequentar a universidade é um caso impossível. Pronto. Estou fazendo aqui uma afirmação a respeito da condição do pessoal da classe média. Ok. Aí eu continuo. O governo deveria adotar metas que incluísse a classe média para lhes dar a oportunidade de frequentar universidades particulares. Espera aí. Mas eu não estou dizendo que a classe média não tem condições acessíveis para frequentar universidades particulares. Então, se ela não tem condições acessíveis, eu posso muito bem juntar isso com a ideia de que o governo deveria adotar metas. Porém, eu falei essa frase aqui, isto é um caso impossível. Se é impossível, não tem governo, não tem classe média, não tem ninguém que faça nada, é impossível. Então, eu poderia muito bem dizer que a classe média não tinha condições de frequentar a universidade, portanto, o governo deveria adotar metas que incluísse ele. Mas eu disse que este era um caso impossível. Aí está a incoerência. Eu matei o meu texto com essa frase. Entendeu? Matou tudo. Então, não adianta continuar para frente, porque vai ficar sempre incoerente. Retira isso aí e o texto fica coerente. Ok? Então, vamos continuar. Aqui a coerência, que inclusive já tinha citado ali no texto, no estudo sobre clareza, é um mais curtinho, e a gente sempre se amarra nessa ideia geral. Ser coerente é você não produzir ideias que se chocam, mas sim ideias que se conectam. Ou seja, é falar aquilo que tem que ser dito sem contradição. Mas vamos ver aqui alguns princípios da coerência textual, certo? O princípio da não contradição, que acabamos de comentar, você tem que falar aquilo que tem que ser dito sem se contradizer, seja coerente, certo? O princípio da não tautologia, você tem que parar de estar repetindo as coisas desnecessariamente, sendo redundante demais. Ser tautológico é ser repetitivo, certo? Igual que ele volte lá no vídeo, inclusive vou disponibilizar esse slide aqui, vocês acompanhem esse slide. Então, volte lá no texto e leia, certo? Vocês podem imprimir o slide e ficar acompanhando para fazer anotação. Imprimo esse slide, eu nem fiz essa recomendação na aula anterior, mas vocês podem imprimir esse slide e você está rascunhando, escrevendo do lado os riscos que eu fizer aqui na tela, vocês também podem riscar aí no slide de vocês. Então, o princípio da não tautologia, certo? Não o princípio da tautologia, da não quer dizer que eu não vou fazer aquilo ali. O princípio da não tautologia quer dizer que você não vai ser repetitivo no seu texto. Que, poxa, vamos dizer lá o que tem que ser dito? Vai ser coerente, certo? Assim, o texto de erro de período longo, vocês podem verificar lá que ele é tautológico, o texto todo repetitivo. As ideias, elas, para passar de uma ideia para outra, primeiro machuca demais a mesma ideia, certo? E o princípio da relevância. Então, o que é ser relevante? É você conseguir dar ênfase naquilo que você está defendendo, naquilo que você está tratando. Você consegue trazer a atenção do leitor, do seu receptor, através do seu jogo de discurso para o tema, para a ideia que você está discorrendo. Então, isso é ser relevante, ok? Então, vamos lá, a concisão. Então, aqui a gente finalizou os princípios da coerência textual, ok? Então, qualquer coisa, repita o vídeo, ou a gente pode responder aí, lá mesmo no espaço da postagem, qualquer dúvida que vocês tenham. Então, vamos ver aqui a concisão. Olha, ser conciso, como já estávamos ali anunciando ali no estudo sobre coerência, ser conciso é você dizer o que tem que ser dito sem rodeios. Veja, ser coerente é dizer o que tem que ser dito sem contradição. Ser conciso é dizer o que tem que ser dito sem esmiuçar demais, certo? Não precisa ir lá em Jerusalém, você até diz a coisa, certo? Mas você fala tanto que poderia você ser mais conciso. Ser conciso é interessante, por exemplo, na redação do Enem, certo?
Olha só, no princípio da concisão, você nem pode ser extenso demais, prolixo, e você nem pode ser aglutinado. Você tem que ser conciso. Quem fala conciso não fala um texto cortado. Ele fala a coisa clara, coerente, a gente entende o que a pessoa está dizendo, porém no menor espaço possível. O que é ser conciso? É dizer aquilo que tem que ser dito no menor espaço possível. Agora, não vão entender a frase no menor espaço possível e dizer, agora eu vou fazer uma frase. Não, não é isso. Dependendo do discurso, você precisa, sim, até de um livro para produzir determinado conhecimento. Mas, dependendo da situação comunicativa, tem assunto que não precisa você se esmiuçar demais. Você pode ser conciso, certo? Aquele exemplo do resumo, da resenha, da sinopse. Você produzir um texto que resume um outro texto, uma outra informação mais gigante, num espaço mais light, certo? Mais compreensível, mais acessível, mais curtinho, ok? Então isso é ser conciso. É interessante de deixar só aquilo que vai produzir efeito. Então o restante é bom excluir. Então ir direto ao ponto, já falei isso, sem rodeios, mas sem quebrar a liga textual. Gente, esse slide aqui está cheio de propósito. Estamos estudando o que é agora? Concisão. E o que é ser concisão? Dizer aquilo que tem que ser dito no menor espaço possível. Eu não vou ler esse texto todo, porque vai ficar cansativo, mas vocês vão pausar o vídeo e vão ler, certo? Vocês vão ler, e eu vou só aqui já adiantar, este texto longo está ensinando a ser conciso, certo? Então podem observar, leiam aí, que o autor do texto, de propósito, fez o texto longo para ajudar você a compreender que nem tudo que está no texto é importante estar lá, pode muito bem ser excluído. Então, ele foi prolixo. O que é ser prolixo? É ser extenso, certo? E aqui é um texto extenso ensinando a como ser mais reduzido, mais conciso. Então, vão lá, pause o vídeo agora e deem uma olhada neste texto aí, certo? Fizeram isso? Pois ok. Então, eu vou só ver aqui as primeiras linhas. Enfim, toda vez que você for sentar-se à máquina, aqui já poderia passar para o objeto direto, certo? Mas ele continua. Postar-se diante do terminal. Então aqui também pausava, mas ele continua. Ou pegar a caneta, novamente continuou. Com o propósito de escrever. Veja só, gente, essa parte aqui todinha, daqui para cá, tudo isso aqui poderia ser dito de uma vez só. Enfim, toda vez que você sentir vontade de escrever. Só isso. Aí poderia continuar. Lembre-se que... Então, leiam o texto, vocês podem, inclusive, fazer os cortes daquilo que não é necessário, daquilo que é incoerente, daquilo que é prolixo, que é exagerado, que é clichê, e fazer um texto mais conciso, mais curtinho. Ok? Vamos continuar. Aqui nós temos aqui defeitos e qualidades da concisão, certo? Quais são os primeiros defeitos? Ser extenso. Prolixidade quer dizer ser extenso. Então, você tem que evitar essa coisa do enrolation, entenderam? Vamos ir direto ao ponto, vamos falar as coisas. Agora, não vamos quebrar o texto também. Temos que amarrar a ideia, temos que ser relevante, temos que ser claro, não podemos chocar nossas ideias, certo? Não podemos aglutinar nosso texto, temos que ser conciso, mas sem aglutinar as ideias. Então, falta de organização das ideias. Gente, olha só. Ninguém escreve sobre aquilo que não se sabe, nem sobre aquilo que não se leu, certo? Então, quando você tem o conhecimento na sua cabeça, você precisa tornar esse conhecimento, se você quiser repassar para alguém, torná-lo compreensível. Como é que você faz isso? Seguindo um ritmo metódico, ou seja, organizado, princípio, meio, fim, articulado, ideias articuladas, ideias relevantes, tema principal. Então você tem que ter isso organizado na sua cabeça. Lembra da frase de Miguel Unamuno? E só escreve claro quem imagina claro, ok? Então, você tem que ter organização das suas ideias. Pessoa que fala desajeitado, certamente ele vai ter uma casa desajeitada, roupa desajeitada, material escolar desajeitado, entendeu? Então tem que ter as coisas organizadas, inclusive a partir dos pensamentos,
certo? Então, falta de revisão criteriosa. Olha, gente, uma coisa que nós vamos aprender durante esse período em que nós estamos estudando, né? Introduzindo agora, mas estudando produção de texto, nós vamos ter que levar em consideração que quanto mais você reescreve o seu texto, mais próximo da perfeição ele fica. Olha, em outro momento filosófico, até diria que perfeição é uma loucura. Mas vamos entender que quanto mais corrigir o meu texto, quanto mais eu revisar o meu texto, quanto mais eu verificar as questões de textualidade, as questões ortográficas, gramaticais, ver se ele está realmente transmitindo uma mensagem, quanto mais eu perguntar para o meu texto se ele está sendo coerente, claro, eu pergunto para mim, lendo o texto, perguntando para mim se o texto está sendo coerente, quanto mais eu fizer isso, mais eu vou chegar a um ponto próximo da perfeição. Entendeu? Eu não vou dizer, para você ser perfeito tem que ser um parágrafo. Com um texto longo corre muito risco de ter algum probleminha. Mas a ideia é essa daí. Você ter essa habilidade, ter esse cuidado de revisar, certo? De ser alguém cuidadoso na revisão. Reescrever o texto, certo? Olha, essa anticomunicação ela é um resumo de todos os defeitos. Se o seu texto tem um ruído, lembra do esquema da comunicação? Se ele tem um ruído na mensagem, no código, no canal, no referente, ou no emissor, no receptor, se tem um ruído, então não vai comunicar nada, certo? Então, um texto que tem ideias que se chocam não comunica, um texto que tem ideias prolixas, extensas demais, ele não se comunica, certo? Um texto que tem ideias aglutinadas, certo? Ele não se comunica. Então, você precisa levar em consideração estas questões, ok? A anticomunicação é ser contrário a tudo isso que estamos falando aqui, ok? Então, a qualidade da concisão é o máximo de expressividade no menor espaço possível, certo? Ser conciso é produzir o máximo de informação no menor espaço possível, ok? Então, vamos dar seguimento aqui. Então, coesão, certo? O que é ser coeso? Tentar conectar as suas ideias através de elementos comunicativos, geralmente conjunções, que ligam uma ideia a outra, permitindo que essa ideia seja transmitida, certo? E do começo ao fim você tenha a sua unidade textual voltado para um único pensamento, para uma única ideia a qual você defende. Então, ser coeso é fazer com que suas ideias estejam conectadas, se comuniquem. Então, isso é coesão. É ter uma atração entre as palavras do texto que conectam, certo? Que tem assim, uma espécie de imã para dentro do texto. Um texto coeso, fixo, certo? Um texto sólido, um texto firme, é ser coeso. Texto coeso é um texto que tem liga, que tem conectividade, ok? Então, vamos pensar nessa ideia da argola, certo? Na ideia da conexão linguística. O texto está emaranhado, está amarrado. Isso aqui é só um conceito para vocês verificarem aí o que é coesão. Então, quando o texto está emaranhado, está amarrado, está conectado, então isso é um texto coeso. Então, vamos ver aqui um exemplo de um texto coeso segundo Lessa, certo? Então, sem deixar, assim, vocês pausem o texto e leiam, observando estes trechos em negrito que eu coloquei, para vocês verificarem que são elementos de conexão, elementos que permitem que o texto seja retomado, as ideias sejam retomadas ao longo da leitura. Então, pausem e deem uma leitura para vocês compreenderem na hora que eu for explicar. Pause agora. Bem, imaginei que vocês pausaram, fizeram a leitura, agora vamos fazer a explicação. Olha só. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Meu marcador mesmo. Vamos ler aqui, ó. Sem deixar de ser o complexo, olha só essa expressão, através do qual
quando eu menciono essa expressão, eu estou me referindo a complexo, certo? Sem deixar de ser o complexo através do qual, ou seja, através deste complexo, a sociedade se reproduz materialmente. Eu continuo. O ato de trabalho passa a ser também, mas não apenas, uma relação de poder entre os homens, certo? Então, eu conectei duas ideias aqui, a primeira que eu iniciei e a próxima que eu continuei, com este texto aqui, certo? Através do qual. Então, veja, o item através do qual serviu para relacionar dois momentos da ideia principal do texto aqui, na introdução, certo? Na parte da introdução. Mas continuando, deixa eu pegar aqui novamente a minha caneta, marcador. Mas continuando aqui, certo? E quando isso, olha só, isso é uma referência. Quando dissemos isso aqui no texto, então é uma referência a tudo aquilo que foi dito anteriormente. O ato de trabalho. Ato de trabalho, ele é o núcleo desse primeiro período, certo? Então, e quando isso, ou seja, o ato de trabalho, ocorre, é imprescindível uma série de complexos. Falamos de complexos lá no início. De complexos sociais que serão portadores práticos deste poder de alguns indivíduos sobre outros. Aí continua novamente. É por isso, ou seja, essa consequência do ato de trabalho, são uma relação de poder entre os homens, de uns indivíduos sobre outros. Então, tudo isso que foi afirmado. É por isso que surgem, se desenvolvem e se tornam cada vez mais importantes para a reprodução social. Complexo como o Estado, a política, o direito, entre outros. Certo? Então, um texto, um parágrafo curto, com muita coesão, e essa coesão foi através destes elementos que conectaram as ideias. Você, lendo um pouco, é uma linguagem um tanto científica no campo da sociologia, mas vocês devem ler e perceber que o autor, neste trechinho aqui que eu recortei, ele quis deixar bem claro uma ideia do complexo que gere a sociedade. E este complexo tem a ver com a relação de poder entre os homens. Isso, muitas vezes, é uma dinâmica de poder entre um indivíduo sobre o outro, certo? Então, tudo isso tem consequência, certo? E essas consequências geram sempre um complexo social. Não vamos entrar na explicação do entendimento do parágrafo. Mas, para conectar as ideias do parágrafo, para chamar a atenção do leitor sobre aquilo que se queria defender, ele conectou as ideias do texto, certo? Então, expressões como através do qual, a partir disso, assim sendo, dessa forma, é porque, é por isso, são expressões geralmente conjuntivas, certo? Que servem para conectar o texto, servem para tornar o texto coeso. Então, as conjunções, tanto as subordinadas quanto as conjunções coordenadas, não somente isso, mas preposições também, têm um papel muito relevante na conexão textual. Mas não se esqueçam, não são somente estes itens gramaticais. A coesão textual ela é experimentada o emaranhado que é possível criar com expressões que ligam as ideias. E isso não se limita a uma conjunção, a uma preposição. Quando você consegue, através de uma expressão, conectar a ideia, então você tem ali um conectivo textual. Então, o conectivo é a expressão isolada. A coesão é o efeito que esse conectivo causa entre duas ou mais ideias. Certo? Então, vamos avançar. Então, olha, esse elegante, nem precisamos ir muito além. Quando você é elegante, quer dizer que você foi claro, quer dizer que você foi coerente, conciso, quer dizer que você foi coeso, certo? Ou seja, se você consegue expressar as suas ideias sem sombra de dúvida, certo? Então você é claro, certo? Você diz aquilo que tem que ser dito
sem sombra de dúvida, então você é claro. Então, diga aquilo que você tem que dizer sem contradição. Então, você é claro. E irmão disso é ser coerente. Procure não se chocar, certo? Procure conectar as suas ideias. Então, isso é ser coerente. Dizer aquilo que tem que ser dito, sem contradição, sem choque, ser claro, ser coerente, certo? Então, claro, coerente. Quando é que você é conciso? Quando você diz aquilo que tem que ser dito, mas sem ser expansivo. Ser conciso é não ser prolixo, certo? Quando você é prolixo, você acaba se estendendo demais e não indo direto ao ponto. Então, concisão é ir direto ao ponto. Será que tem um muriçoca querendo me atrapalhar aqui? Ir direto ao ponto, ok? Então, claro, coerente, conciso. Agora, quando é que você é coeso? Quando as suas ideias estão conectadas. Então, quem diz aquilo que tem que ser dito, sem sombra de dúvida, sem se contradizer, sem ser muito extenso e com as ideias conectadas, então você é claro, então você é coerente, você é conciso e você é coeso. Quando você faz isso, você é elegante, ok? Vamos ver um exemplo aqui de um texto elegante, aqui de Walter Matias Neto. Escrever bem não é escrever difícil. Aliás, esse aliás aqui, é mais difícil escrever com simplicidade do que rebuscar as frases com palavras de uso incomum. Ilude-se quem pensa que enfeitar um texto com expressões mirabolantes credencia o seu autor à glória literária. Os melhores escritores conquistaram a palma escrevendo simples, claro e direto. Então, aqui é um aqui é um texto perfeito. 2 parágrafos com uma unicidade de ideia perfeita, onde o autor uniu aquilo que ele queria repassar para você, para o leitor, fazendo a amarração das ideias, sem contradição e sem ser extenso. Entenderam? Então, vamos tomar como base o que a gente falou anterior. Se você é claro, conciso e coeso, se você é claro, coerente, conciso e coeso, você tem um texto elegante, certo? Nós vamos fazer esses exemplos aqui e eu vou deixar uma atividade para vocês responderem, certo? Nós já estamos aqui com um tempinho já, mas eu vou concluir esse bloco, não vou fazer 2 blocos. Veja só, essa aqui é uma redação de aluno de 3º ano. Eu vou ler aqui, vocês vão ver a balbúrdia que está nesse texto. Muito cuidado para não produzir um texto desse jeito aqui, entendeu? Olha, lembra do nosso esquema da comunicação? Eu, professor de língua portuguesa, não acredito que exista erro de português. Calma, não se assustem. No outro momento eu posso explicar para vocês por quê. Porque o objetivo da comunicação é transmitir uma mensagem. Então não importa que jeito que você falou. Se você entendeu, pronto, não teve erro não. Agora, veja só. Essa pessoa aqui escreveu numa situação comunicativa, o contexto, onde era acadêmico. Era uma sala de aula. Produziu uma redação. Nessa circunstância, será que não houve um ruído aí no código? Houve. Está todo desmantelado o que a pessoa quis dizer. Então, se você segue a estrutura da comunicação, não tem negócio de escrever certo, escrever errado, falar bonito, falar feio. O importante é transmitir a mensagem. Mas nesse caso aqui, a pessoa não transmitiu a mensagem. Então, tem nada a ver com português certo e português errado. O que ela falou aqui não conseguiu se expressar. Se as ideias dela tivessem comunicado, mesmo tivessem conectadas, mesmo com alguns erros de português, ainda assim estaria ok, certo? Então, vou ler aqui, deixa eu pegar novamente, essa minha caneta gosta de desaparecer. Olha, segundo Paulo Freire, concorda com Eduardo Bittar, porque essas ideias poderiam incentivar, deixa eu colocar esse porquê aqui, porque essas ideias poderiam incentivar aqueles alunos desinteressados com novos modos dos professores repassar
o que eles sabem. Exemplo, aulas com slides, debates, palestras, entre outros. Vocês entenderam alguma coisa? Eu acredito que não. Quando você utiliza o termo conjuntivo segundo, certo? A ideia é que você tenha em mente duas formas de citação. Um discurso direto, quando você abre aspas e dá espaço para o autor falar, ou um discurso indireto, quando você faz uma paráfrase. Nós vamos aprender a fazer isso mais na frente. Então a pessoa diz assim, segundo Paulo Freire, concorda com Eduardo Bittar. Não, como assim? Segundo Paulo Freire, aí você tem que dizer o que ele fala sobre Eduardo Bittar. Então, segundo Paulo Freire, você tem que dizer logo, para Paulo Freire, né? Segundo Paulo Freire concorda com Eduardo Bittar. Agora você poderia dizer Paulo Freire citando Eduardo Bittar, ou o contrário, Eduardo Bittar citando Paulo Freire. Não entendi aqui o que o aluno quis dizer nesse caso aqui. Então, no que ele leu, ele acabou fazendo uma analogia entre dois pensadores no mesmo texto. Então, esse porquê aqui, porquê separado, sem acento, ele serve para introduzir frases interrogativas. E neste caso aqui, não tem nenhuma interrogação. Aqui ele queria fazer uma explicação. Então, a explicação é porquê, junto, sem acento. Então, aqui nós temos um errinho de português e acaba gerando, sim, um prejuízo de sentido. Ok? Repassar com cedilha. Esses novos modos aqui é um pouco em desuso, pode ser novos métodos, novas maneiras, certo? Mas vamos ver aqui uma proposta de correção que fizemos para o texto do aluno, certo? Como é que está aqui? Segundo explica Paulo Freire, citado por Eduardo Bittar, essas ideias poderiam incentivar aqueles alunos desinteressados com novos métodos dos professores repassarem o que sabem. Por que repassarem? Porque são os professores. Aqui está só repassar. Além de ter o erro de português, também tem um erro de concordância verbal. Então, repassar o que sabe. Exemplos, aulas com slide, debate, palestra, entre outros. Pode acompanhar, pausa o slide e vejam que isso aqui é uma reescrita do texto anterior. Olha, quando você está começando a produzir um texto, nunca pense, tire isso da cabeça de vocês. A maioria dos meus alunos, quando vão me entregar a redação, eu olho para a redação e eu vejo que ele fez, me entregou rascunho, não me entregou redação. Por quê? Porque deixou para produzir na última hora, fez uma coisa sem pesquisa, inclusive quando eu passar o desafio de produção de texto para vocês, vocês vão produzir uma redação por semana. Toda semana eu vou querer uma redação postada lá na plataforma, e depois, quando a gente tiver, não sei que dia, voltado às aulas nas salas, vocês também vão me entregar redação. Uma redação por semana pesquisada. E tem aluno que pega aquela redação ali, aparece todas as partes, os desvios, os erros, porque fez a redação uma vez. Olha, não existe escrever só uma vez. O melhor escritor do mundo, ele escreveu várias vezes o mesmo texto para poder ter a elegância que ganhou o público. Então, esse texto que essa aluna fez aí, será que ela se deu o trabalho, depois que terminou o texto dela, deu uma lida e fez a pergunta, será que eu estou sendo clara? Será que eu estou sendo coerente? Será que eu estou sendo concisa? Será que ela se fez essas perguntas? Certamente não. Quando você se faz essas perguntas, mesmo que você não tenha muita experiência, algum ponto de interrogação vai aparecendo. Mas a preguiça de reescrever o texto faz com que o aluno entregue rascunho para os professores no lugar de redação. E eu não gosto de rascunho, certo? E outra coisa que eu vou adiantar, eu leio os textos dos alunos. Não adianta achar que eu sou aquele professor que olha assim por cima, a letra está bonita e dá nota. Não faço isso, eu leio, entendeu? Então, produzo o texto de vocês e não faça plágio da internet. Não faça plágio, porque eu sei pesquisar o site que você plagiou lá. Então, não faça plágio de jeito nenhum, certo? Então, vamos acompanhar aqui essa paráfrase, que é uma reescrita do texto anterior, e vocês vão, nesse último slide aqui, fazer esta atividade, certo? Quando eu postar, eu vou deixar as orientações, mas vocês vão praticar aqui. Estes dois textos têm a mesma estrutura, são outros alunos, mas têm a mesma estrutura do texto anterior. Me entregaram rascunho, fizeram uma bagunça. Então, vocês vão reescrever esse texto aí e vocês vão fazer uma proposta de reescrita, onde você pode ser compreendido com a sua proposta de escrita. Tente entender o que o aluno quis dizer, certo?
Tente entender o que ele quis dizer aí. Quando você entender, aí você transcreve modificando algumas coisas. Não importa se você vai mudar algumas palavras e tudo. O importante é que você vai reescrever o texto fazendo uma proposta de correção, certo? E quando a gente vai fazer isso, uma palavra tem que ser excluída, outra tem que ser acrescentada, uma tem que ser ajustada de acordo com a norma padrão e assim vai, certo? Então faça isso. E esse aqui é para entregar. Esses 2 textos aqui vocês vão fazer no seu caderno escrito. Coloque lá. Inclusive, vou colocar as orientações lá na postagem. Vocês vão encabeçar bonitinho, direitinho. Proposta, prática de reescrita textual, entendeu? E aí, pegue essa folha aqui, imprima, deixa aí anexado no caderno de vocês, que vocês vão seguir essa proposta, e faça a proposta de reescrita, tire a foto. Bem cuidado, olha lá, cuidado com essa foto. Tem aluno tirando foto com 1 metro de distância da folha. Tira uma foto adequada, que é para eu poder corrigir, ok? Então, vamos só concluir aqui. A produção de uma redação passa pelos seguintes passos, aqui ficou um pouco passo a passos. Então, a produção de uma redação segue mais ou menos estes passos aqui. Primeiro, leitura. Ninguém escreve sobre aquilo que não se sabe e nem sobre aquilo que não se leu, certo? Pesquisa individual. É possível você produzir textos desde que você saiba sobre o que está escrevendo. Registro. Claro, olha, quando você está produzindo a sua ideia, pesquisar, a sua ideia é produzir um texto, então você precisa fazer o quê? Você precisa fazer registro de ideias, certo? E estes registros de ideias, eles têm a ver com um fichamento, quando você vai anotando tudo aquilo que você está pesquisando, quando você anota frases de pensadores, de um site, de um livro, de alguém, certo? Um dado de uma indústria de pesquisa, e assim você vai reunindo informações que sejam relevantes para a produção do seu texto. Então, isso é o registro, é um fichamento. Depois, a reunião dessas ideias acontece num texto ensaio, é um texto inicial. O texto ensaio ele nem é um rascunho ainda, ele é um jogo de ideias que vai aparecendo na sua cabeça, você vai escrevendo, certo? Quando você faz isso, então você acaba tendo uma certa ideia de como você vai amarrar os seus pensamentos à sua produção de texto. Isso quando você vai reunindo as suas ideias. Nessa reunião também tem um jogo de comunicação entre as ideias de outros com as suas ideias. Você vai botando aquilo que é seu pensamento conectado com aquilo que é o pensamento de algum escritor, certo? Ou qualquer outra fonte que você tenha pesquisado. Aí você vai passar para fazer o rascunho, certo? O rascunho ele já é a tentativa de você ser claro, coerente, conciso, coeso, certo? E elegante. Quando você faz isso, aí você vai excluindo umas coisas, botando outra, fazendo um ajuste, subindo, descendo, indo para o lado, para a direita, para a esquerda, para poder o texto ficar bem conciso, seja bem amarrado. Aí isso é basicamente o texto final. Mas o texto final, como tem ali a produção do texto, quando você lê a sua produção, quando você tem uma ideia clara daquilo que você queria fazer e fez a revisão várias vezes do seu texto, com certeza deve ter reescrito, e é bom que faça isso, reescreva pelo menos 2 vezes a mais o seu texto. É bom, tanto é bom para a coordenação motora, é bom para o cérebro, como é bom para fixar as ideias. Você vai reescrevendo o seu texto e acaba que o seu texto ganha uma condição próxima da perfeição. Então, a gente ainda vai falar de 9 passos de uma boa produção de texto, mas depois, por enquanto, essa aula aqui, nesses 2 blocos, esse aqui ficou maior do que o outro, mas eu não ia fazer um bloco miudinho, um bloco mais pequeno. Então, a ideia era a gente concluir essa parte. Qualquer coisa, volte o vídeo, volte para a aula anterior, faça o seu estudo, faça a sua pesquisa, anote, não pare aqui. Certamente eu posso ter sido claro para alguns, mas não para outros. Estude também texto claro, conciso, coisa elegante com outros professores. Lembrando que essa forma C4E1 foi eu quem criou, juntou isso aí, te dei esse apelido aí, certo? Mas os professores falam em outra ordem,
não importa. O importante é que você vai ter que escrever claro, conciso, coeso e elegante. E aí, você, na próxima aula, certo? Que a gente já vai estudar, é prática de redação para o Enem. Eu vou deixar um desafio, certo? De produção semanal. Vou escrever lá no corpo da postagem como é que você vai fazer isso. Então, vai ser um desafio de produção semanal. Aqui é a aula, mas eu vou deixar lá a instrução na postagem, como é que você vai fazer, certo? Então, até a próxima, certo? Foi essa nossos 2 blocos, esse aqui é o bloco 2, sobre prática de produção de texto e os elementos de textualidade. Claro, conciso, coeso, elegante. Certo? Tchau, até a próxima.